Olá, boa noite para você. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua audiência. O TV Notícias desta quarta-feira, dia 26 de julho, começa agora. Nós vamos falar da saúde dos animais, com o trabalho de prevenção e controle da leishmaniose. Os agentes em Uberlândia estão nas ruas. Seminário discute o papel da mulher negra, principalmente na área da ciência. Tem uma reportagem sobre a agricultura familiar e o quanto investir em conhecimento pode mudar a vida do pequeno produtor. Hoje começa a mostra de cinema Casa Aberta em Uberlândia. Saiba como você pode participar no nosso telejornal de hoje, que tem muito mais. O TV Notícias está só começando. A gente começa falando de saúde, da saúde dos animais. O Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia intensificou o trabalho de orientação sobre a leishmaniose. Durante a visita, também é feito o teste rápido nos cães. As equipes do Laboratório de Entomologia do Centro de Controle de Zoonoses passam de casa em casa para realizar exames nos cachorros com o objetivo de identificar a doença parasitária leishmaniose visceral. A iniciativa é uma forma de manter o controle da doença. Naquelas regiões, naqueles bairros onde a gente já tem o vetor, a gente passa uma vez por ano fazendo o exame, solicitando que os proprietários realizem o exame de todos os seus animais, de todo o bairro, de todos os residentes naqueles bairros. E a gente também atende, né, a solicitação da população. Então, se a população tem um animal que teve principalmente indicação do seu veterinário e pede que a gente faça os exames, a gente vá até a casa dele e gratuitamente a gente realiza os exames para leishmaniose. Márcia explica que o Ministério da Saúde autorizou tratar os animais infectados com miltefosina, mas não é gratuito. O dono do animal é responsável em pedir uma prescrição ao veterinário, iniciar o tratamento e arcar com todos os custos. O cão doente apresenta alguns sintomas principais. O animal pode, no primeiro momento, nem apresentar qualquer sintoma. É o que a gente chama de assintomáticos e é um dos maiores problemas, porque o proprietário, às vezes, ele não acredita que seu animal é um problema em saúde pública, porque ele não tem nenhum sinal clínico. Mas o sinal clínico clássico seria principalmente conjuntivites, dermatites, né, problemas na pele e um crescimento exagerado das unhas do animal. A leishmaniose visceral é transmitida pelo flebotomínio, mais conhecido como mosquito palha. O vetor é menor que um pernilongo. A população dele ainda é muito pequena, apesar de existir, apesar de provocar a doença nos bairros onde ele está presente, mas ele ainda está em pequena quantidade, né? Então, assim, as pessoas raramente conseguem visualizá-lo. Então, é importante estar fazendo o combate, né? O controle. O teste é simples. Primeiro é feita a coleta de uma gota de sangue na ponta da orelha do cão. Depois, basta aguardar o resultado. O teste plataforma plástica de duplação tem a duração total de aproximadamente 15 minutos. Se o resultado der reativo, é feito um outro teste específico. Uma vez que apresenta positividade nesse teste, é feita uma nova coleta de sangue no cão. Nesse caso, é uma coleta na veia, com sangue da veia. E esse sangue é enviado para o laboratório nas zoonoses, no qual é feito um outro teste, um teste ELISA. Esse teste, sim, vai confirmar se o cão está ou não com a doença. Joana é dona de 6 cães. Gostou de receber a visita da equipe do Centro de Controle de Zoonoses e saber que os animais tão amados não têm a doença. Adorei mesmo, porque a gente não sabe se vocês têm a doença ou não, porque a gente não tem condições, né, de pagar para fazer exame. Eu adorei. É isso mesmo, dona Joana, é importante seguir todos os cuidados com os animais. O telefone do Centro de Controle de Zoonoses de Uberlândia é o 3213-1470. Tempo firme em Uberlândia e nada de chuva, clima seco. E inclusive em função da estiagem e baixa nos reservatórios, a conta de energia elétrica deve ficar mais cara no próximo mês. É a tarifa vermelha. E agora vamos saber qual é a previsão do tempo para esta quinta-feira. Em Uberlândia, o dia vai ser de sol e nada de chuva. Mínima prevista de 13 graus e máxima de 26. Em Patos de Minas, o dia também vai ser quente, mesmo com baixas temperaturas pela manhã. A mínima prevista para a madrugada é de 9 graus e máxima de 27.
Em Araguari também vai fazer um frio logo cedo, mas esquenta rapidamente. Mínima prevista para esta quinta-feira é de 10 graus e máxima de 25. Em Tuiutaba, muito calor durante todo o dia. Nada de chuva. A temperatura varia de 15 graus e máxima de 29. Em Nova Ponte, o dia começa com sol e poucas nuvens. Não chove na cidade. Mínima de 13 e máxima de 27 graus. Nessa semana, a questão racial e a promoção da mulher foram discutidas durante o seminário Intelectuais Negras. A proposta é dar mais visibilidade às mulheres negras, principalmente na área da ciência. Daniela Malagoli tem os detalhes. Olá, Flávio, uma boa noite para você que nos assiste. Quem dá os detalhes para a gente sobre esse evento é Poliana Fabrini, diretora municipal de Igualdade Racial e também uma das organizadoras do evento. Poliana, o que suscitou esse debate aqui na universidade? Trazer o seminário Intelectuais Negras é um contexto muito importante para nós, mulheres negras, né? E principalmente para também enaltecer esse trabalho dentro de uma conjuntura epistemológica. Hoje a gente consegue entender que a epistemologia, tanto na educação básica quanto na educação superior, ainda estão muito voltadas aos moldes eurocêntricos. Então, trazer à tona, né, essas histórias é de suma importância para nós. Dentro desse debate, né, de dar mais visibilidade às mulheres negras na área da pesquisa, na área da ciência, o que vocês trouxeram de assuntos para serem abordados? Certo. Bem, a própria camiseta já diz aqui, né, e não sou eu uma mulher, porque quando a gente fala da questão da mulher negra, é uma conjuntura para demarcar também as nossas especificidades sociais. Então é todo um desdobramento, né? Trazer palestras com temáticas envolvendo a trajetória do feminismo negro, a historicização dessas mulheres, a conjuntura dessas mulheres também fazendo uma história, fazendo política, fazendo academia, é importante, até mesmo para que a história dessas mulheres não caia no esquecimento. Então, a gente consegue entender se hoje a própria conjuntura de uma temática racial é problemática e secundária, ainda recente dentro desses debates academicistas, imagine então falar de uma mulher negra. É uma lacuna muito maior, né? Com muita necessidade de problematizarmos e desdobrarmos sobre o assunto. Tá certo, muito obrigada pelas informações. É isso, Flávio, primeira vez que esse evento acontece aqui na universidade e a gente volta ao estúdio. Obrigado, Daniela. Depois do intervalo, tem uma reportagem sobre a agricultura familiar e o quanto investir em conhecimento pode mudar a vida do pequeno produtor. E mais, nós vamos falar de inovação, no sentido de inclusão no contexto social e educacional. O TV Notícias volta em instantes. Até já. A Caixa Econômica vai começar a pagar amanhã o abono salarial ano base de 2016. Tem direito ao benefício que varia de R$ 79,00 a R$ 937,00 o trabalhador inscrito no PIS ou no PASEP há pelo menos 5 anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias durante o ano, com remuneração média mensal de até 2 salários mínimos. Todas as informações estão no site www.caixa.gov.br/PIS. Se você optar pelo atendimento Caixa ao Cidadão, o telefone é o 0800 726 0207. O Brasil é extremamente rico em extensão territorial e, consequentemente, na produção agrícola. Aproximadamente 70% é só agricultura familiar. Os pequenos produtores têm recebido um apoio especial do Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários da UFO. O objetivo é levar mais conhecimento ao homem do campo. Há 9 anos, o José Rubens trocou a cidade pelo campo. E de lá para cá, a vida do agricultor familiar mudou e muito. E para melhor, segundo ele. Eu ganhei a vida. Eu perdi aquela condição de escravo na cidade, vim para a roça e ganhei a vida. Então, a minha rotina é uma rotina livre. Eu digo que eu sou livre. Eu não tenho que me preocupar com horário de acordar, nem de deitar, eu não tenho que preocupar com compromisso aqui ou lá. Às vezes a gente faz algum compromisso assim, justamente de reuniões, de cursos, de alguma coisa nesse sentido. O resto do meu tempo é meu, eu faço o que eu quero com ele. O José Rubens também trabalha com piscicultura. E o que não falta por aqui é fartura, plantações de mandioca, verduras, frutas. Aqui é chamado sistema de agrofloresta, onde tudo é plantado junto. E eles não compram adubo, o que é tirado da terra, volta para a terra. Esse é o adubo utilizado pelo José Rubens nas plantações dele.
Aqui tem esterco, capim, restos de folhas e alimentos triturados, carvão. Nada de agrotóxico. Isso aí, essa história de que é mais difícil é um mito, porque não existe nada disso. É até mais prático, você tem tudo na mão, tudo fácil. As vacas fazem o esterco dela lá, a gente junta, traz para cá. As galinhas faz o dela, a gente traz para cá. Os peixes produzem um esterco aqui dentro da água, a gente joga nas plantas. O agricultor familiar faz parte de uma das 20 famílias atendidas pelo CIEPS, Centro de Incubação de Empreendimentos Populares Solidários da UFO. Se chama de agricultor familiar, é aquele agricultor que tem uma terra pequena, né? Normalmente se fala em 4 módulos fiscais pela lei, e aquelas terras então pequenas e que são administradas e que são cultivadas a partir da força de trabalho familiar. O José Rubens procurou o CIEPS há cerca de 2 anos. Ele conta que os trabalhos no campo melhoraram muito depois da ajuda do centro e que é uma troca de experiências valiosa. O CIEPS tem ajudado a gente muito com cursos, planejamento, ajuda a gente a planejar o que vai produzir, como vender, a época de produzir, a época de vender. Então a gente recebe o apoio de tecnologia, assistência técnica. Em troca a gente passa a nossa experiência também, é uma troca de saberes, né? E a gente também participa de cursos fora, troca de sementes, tudo promovido pelo CIEPS. Cristiane explica que em Uberlândia existem aproximadamente 1000 famílias assentadas e o CIEPS tem capacidade para atender a cidade. Uma equipe de professores, alunos e técnicos administrativos oferece não só acompanhamento constante, mas vários cursos para as associações e cooperativas. Tudo de graça. O foco é promover também a emancipação financeira dos agricultores, por meio dos princípios da agroecologia e da economia solidária. Segundo a coordenadora, o CIEPS tem mais 2 frentes de trabalho além da agricultura familiar, cultura popular e coleta seletiva. Nós nunca atendemos a agricultores individualmente, né, a qualquer trabalhador individual, porque a ideia central é que esses agricultores, né, nesse nosso caso, eles possam, unindo esforços, reter para si os sobrevalores que são gerados pela produção deles. O que é produzido no campo vai para a cidade. Na feirinha solidária, realizada todos os sábados no Centro de Convivência do campus Santa Mônica da UFO, hortifrutis, pães, biscoitos, massas são vendidos para toda a comunidade. E é tudo orgânico. A ideia central da feirinha é que nós conseguimos unir trabalhadores do campo e da cidade em torno do que é mais importante, que é a alimentação e uma alimentação saudável. O José Rubens é um dos agricultores que vende o que produz na feirinha. E só assim para ele vir para a cidade, viu? Porque ele ama mesmo, é a vida por aqui. A gente vai e volta estressado, a gente vai cansa, a cidade cansa. E só lembrando, a Feirinha Solidária acontece todos os sábados, de 8 da manhã ao meio-dia no Centro de Convivência, o CC, do campus Santa Mônica da UFO. E se você quer saber mais sobre a assessoria do CIEPS da UFO, o telefone em Uberlândia é o 3238-0647. A gente segue falando de inovação, mas no sentido de inclusão no contexto social e educacional. Tem um grupo de professores e pesquisadores também da universidade que tem levado conhecimento a estudantes e educadores. O objetivo é buscar ideias e trocar experiências mesmo para sanar, por exemplo, problemas em sala de aula e em outros ambientes. Quem fala mais com a gente sobre o assunto é a professora Renata Carmo de Oliveira, do Instituto de Biologia da UFO. Professora, muito obrigado pela presença aqui hoje. É muito comum a gente falar de inovação no contexto empresarial, o quanto as empresas investem até para garantir maior lucratividade. E a gente, quando fala no contexto educacional, como é que funciona isso? Boa noite, Flávio. Bem, nós estamos pensando em inclusão como realmente uma atitude de inovação, no sentido de que a inclusão é para todos e todos a querem, né? Então, no contexto escolar, que é exatamente um espaço onde está posto pela sociedade que nós estaremos recebendo a grande diversidade de pessoas, a inclusão é um tema extremamente importante para esse contexto e para a formação dos nossos futuros professores.
claro, estendendo isso para a formação de qualquer profissional. Quando a gente fala em inovação, a gente também pensa automaticamente em tecnologia. A tecnologia pode até ser trabalhada nesses processos, mas não necessariamente ela é o principal. O principal ainda é a condição humana, quer dizer, o agente social educador, pesquisador. Sim, exatamente. O principal é a formação desse indivíduo que vai estar apto ou pelo menos sensível a essa inclusão, né? E a inovação, claro, ela é mais uma ferramenta de inclusão. É a partir dessa inovação que nós temos a tecnologia, que hoje nos atende muito bem, mas que ainda não está totalmente distribuída, né? E ela não é de acesso tão democrático para todas as pessoas. Então, isso é uma conquista, e eu acho que pensar sobre inclusão e investir na tecnologia, nós vamos conquistar realmente essa inovação. Falando especificamente do Instituto de Biologia, com base nas experiências que vocês já têm nos grupos de pesquisa, nos grupos de trabalho, até dentro das disciplinas, como é que tem funcionado, tanto em relação à formação desse jovem, como o futuro profissional, inclusive talvez até como professor também de biologia ou nessa área, como também na aplicação prática junto à comunidade externa? Então, realmente a nossa atividade ela se iniciou com a iniciativa de estudantes mesmo do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. São estudantes que se sentiram tocadas por esse assunto, por esse tema, e que nos procuraram para começar a desenvolver alguma atividade. Felizmente, no Instituto de Biologia, nós temos o laboratório de ensino, onde elas começaram a desenvolver recursos didáticos e aprimorar sua formação, se inserindo nesse contexto juntamente com o nosso CEPAI, nosso centro, né, aqui da UFO, e a Prefeitura Municipal de Uberlândia, que oferece cursos relacionados à leitura braille, escrita, e esses estudantes começaram a aprimorar essa sua formação. Com isso surge um grupo que hoje é professor da educação básica e que leva esse trabalho de construção de recursos didáticos que possam realmente atingir o maior número de pessoas, independente das suas necessidades específicas. Que bom. Professora, só para a gente encerrar, talvez aquela professora de escola pública, um diretor de escola, ele quer saber mais, ele quer trocar experiência com os mais experientes, os pesquisadores da universidade, e a universidade tem esse papel também, né, de pesquisa, ensino, extensão. O que ele deve fazer? Ele pode procurar a universidade? Sim, claro. Ele pode nos procurar no Instituto de Biologia, então ele pode procurar o Laboratório de Ensino de Ciências e Biologia, e claro, nós temos contato não só com o CEPAI, mas também com as nossas pesquisadoras da Faculdade de Educação e da Psicologia da UFO, que então formam um grupo bem importante nessa questão e que pode oferecer, não só para professores, mas para as pessoas, de uma maneira geral, um apoio, pelo menos uma orientação. Que bom, professor. Olha, muito obrigado pelas informações e sucesso, é claro, nesse empreendimento e em outros mais também. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pelo espaço. E daqui a pouco, como investir mais na pesquisa, na produção científica, inclusive de alunos recém-chegados na universidade. E mais, hoje começa a mostra de cinema Casa Aberta. Sabe como você pode participar? Depois do intervalo. Eu volto em instantes. Até já. A gente volta a falar de cultura. O grupo de teatro Trupe de Truões tem novidades. A partir de hoje, começa a primeira mostra de cinema Casa Aberta. Daniela Malagoli tem mais informações. Oi Flávio, boa noite. Pois é, a primeira mostra de cinema Casa Aberta acontece entre os dias 26 e 30 de julho e Ronan Vaz, que é integrante da Trupe de Truões, é quem dá os detalhes pra gente. Ronan, a ideia dessa primeira mostra de cinema Casa Aberta é também difundir a produção local na área de audiovisual e teatro? Com certeza. Quando nós criamos o programa Casa Aberta, a ideia era criar uma interação entre as diferentes linguagens artísticas. Apesar de sermos um grupo que foca a nossa pesquisa na linguagem teatral, nós temos um grande interesse em nos aproximar da dança, da música e do audiovisual também. E essa programação é diversa, né? O público interessado pode conferir e de graça quais tipos de apresentações e exposições fotográficas, Ronan? Sim, nós traremos para a mostra desse ano a produção de cineastas aqui da cidade de Uberlândia. Então a gente destaca
a exibição do documentário da Trupe de Truões, que narra um pouquinho da forma como a gente produz artisticamente. Teremos também o Carlos II, que é um diretor aqui da cidade, que tem uma produção que já circulou o cenário nacional e internacional. Temos também filmes do Yudi Kodato, que fala sobre Romaria. Temos também um projeto da Pá Virada, que é uma websérie que apresenta 6 episódios. Enfim, uma programação variada para todas as faixas etárias. E por falar em programação, quem tem interesse pode conferir onde? Sim, as pessoas podem conferir a programação completa nas redes sociais, Facebook ou Instagram. É só procurar o perfil da Trupe de Truões. Temos também um blog, que é trupedetruões.blogspot.com.br, e lá contém a programação completa, os horários, classificação indicativa e também maiores informações sobre as exposições, que trazem aí um pouquinho da memória e da trajetória da trupe por meio de fotos e cartazes dos espetáculos do nosso repertório. Muito obrigada pelas informações. E é isso, Flávio, só relembrando, a primeira mostra de cinema Casa Aberta é entre os dias 26 e 30 de julho, aqui na Trupe de Truões, que fica no bairro Santa Mônica, Rua Ana Godoy de Souza, número 381. É com você, Flávio. Obrigado, Daniela, pelas informações. A UFA estimula a inserção dos alunos ingressantes na universidade no campo da pesquisa, com o programa Doutor Legal. Os doutorandos e pós-doutorandos é que dão orientação e monitoria a quem tem interesse pela produção científica. Mas para isso é preciso fazer a inscrição para participar do programa. Quem traz os detalhes para a gente é o professor Kleber Del Claro, diretor de pesquisa da universidade. Professor, muito obrigado pela presença aqui hoje. Nós estamos já na segunda oferta desse programa. E o que a gente teve de resultado na oferta inicial? Flávio, o programa e o programa Doutor Legal começou agora no primeiro semestre de 2017. Nós tivemos um apoio muito grande dos nossos doutorandos e pós-doutorandos de praticamente todos os cursos de pós-graduação da universidade. Esses rapazes, moças se integraram a gente, apoiando os ingressantes nos cursos de graduação da UFA. Então eles apoiam os meninos que acabaram de entrar na universidade, ajudando esses meninos em suas tarefas diárias, orientando eles para a vida acadêmica, para a sua formação profissional dentro da nossa universidade, os caminhos que eles podem seguir, o que eles podem esperar do mercado de trabalho, o investimento que eles têm que fazer na carreira deles, né? Enfim, quais são os primeiros passos que o aluno deve seguir dentro da universidade para ter sucesso. E os alunos de doutorado e pós-doutorado, o que ganham com isso, né? Eles ganham muito, porque eles ganham com a gente uma certificação de atividades didático-científicas na graduação. Porque a grande maioria dessas pessoas que fazem mestrado, doutorado dentro das nossas universidades tem interesse em seguir a carreira acadêmica. E aí você sabe, na hora de um concurso público, né, você ter uma experiência didática no seu currículo, uma experiência de orientação comprovada por uma pró-reitoria, por uma diretoria, é muito valioso, é o que faz a diferença, o que faz o diferencial. Né? A gente pode dizer que, inclusive, esses alunos ingressantes, porque normalmente quando esse aluno, principalmente o mais jovem, ele entra na universidade, ele vem sedento para a prática e ele encontra a teoria, quer dizer, ele fica um pouco mais monótono. Ajudou até na questão da evasão também? Ajudou muito. O que acontece? Nós passamos a perceber que os meninos ingressantes na nossa universidade, apoiados pelo programa Doutor Legal, já temos dados que indicam uma menor repetência, menor desistência de curso, porque eles acabam vendo que o curso não são só aquelas matérias de primeiro, segundo período, que muitas vezes são matérias distantes da realidade da profissão. Então os doutores legais levam esses meninos para uma realidade de laboratório, mostram para eles o que eles vão poder fazer na vida seguinte deles em termos de iniciação científica ou em termos de trabalhar em empresas júniores da universidade, como é que eles podem ingressar no mercado de trabalho, que eles têm que investir numa língua estrangeira, né, que eles têm que se capacitar. Só para a gente fechar, os interessados em participar do programa, o edital já está disponível na internet. Aqueles que já participam do Doutor Legal e querem continuar com a gente, eles sabem, é só nos escrever um e-mail, quero continuar no Doutor Legal. A gente responde muito legal. E aqueles que querem ingressar no programa, é um formulário super simples, disponível na plataforma da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Nós não temos muita burocracia, o nosso objetivo é não complicar a vida das pessoas que estão nos ajudando. Não é? Então ele chega lá, preenche o formuláriozinho direitinho, coloca as assinaturas necessárias, está tudo resolvido, né? Já é chamado a trabalhar com a gente e em agosto, no final de agosto, já teremos a primeira reunião com os novos doutores legais, que temos certeza serão muito mais do que nós temos hoje. Que bom, professor. Olha, muito obrigado mais uma vez, sucesso sempre.
Muito obrigado, nós que agradecemos a vocês e o sucesso da UFO, né? A UFO somos todos nós, de né? toda a universidade, com certeza. Eu fico por aqui, uma excelente noite para você. Veja a seguir o Jornal Minas, segunda edição. Um abraço e até amanhã.